Olá, eu sou Alexandre Ferraz, advogado, especializado em planejamento patrimonial da família. E hoje eu vim aqui para contar uma historinha, até que meio que bonito, meio que triste, só que no final você vai entender o que tem a ver essa história com o planejamento patrimonial da família. Bom, era uma vez uma família muito feliz, a família dos Silvas. Os pais amorosos, pais de 3 filhos, vinham trabalhando arduamente, mas sempre ali, o casal trabalhando, os filhos crescendo, eles conquistando os seus patrimônios, aumentando o patrimônio da família, comprando a sua casinha aqui, sua chacrinha ali, sua casinha na praia lá, e assim foi vivendo harmoniosamente, como toda família feliz. Só que, conforme o tempo foi passando, vinha algo estranho no ar. O pessoal ia sentindo algo diferente. Aquela harmonia toda já não estava tão presente. A saúde já vinha um pouco debilitada dos pais. Eis que pairava já uma nuvem meio turbulenta ali naquela família, até que um dia ela se instalou. Aquela nuvem pesada, densa, ela se instalou na família dos Silvas. Acontece que nesse momento eles já não se amavam tanto como antigamente. Começaram as brigas, começaram as discussões, a burocracia. Por quê? O pai veio a falecer. E essa sombra, essa nuvem escura, pesada, densa, ela veio atormentar a família Silva. A mãe já não suportava mais ouvir falar sobre isso, sobre aquilo, o que tinha que ser feito com todo aquele patrimônio que tinha sido construído. E os filhos começaram uma disputa, além da disputa burocrática que existe para poder dividir aquele patrimônio do pai, a disputa para saber quem tinha direito mais do que o outro, ou quem ia pagar essa conta, quem ia pagar as contas agora. Então, esse terror que estava assombrando essa família nada mais era do que o inventário. O inventário é o que eu chamo, pode até ser uma história um tanto triste, um tanto engraçada, mas era para ilustrar o que de fato acontece com as famílias brasileiras que constroem seu patrimônio, tem uma família unida, uma família bela, harmoniosa, só que o dia que chega o final da sua vida aqui na Terra, o dia que os pais não estão mais aqui, infelizmente, o caminho que a família brasileira conhece é o processo de inventário. E aí começa todo esse caos. Por isso que eu chamo o inventário de o grande vilão de toda a família brasileira. Porque esse vilão, esse terror que é o inventário, ele destrói toda a família. Além de destruir a família, ele dilapida o patrimônio construído pela família. Então, ainda que seja uma historinha da família Silva, na vida real acontece em qualquer família. Dilapida, o inventário ele dilapida, destrói o patrimônio da família. Praticamente vai por água abaixo, praticamente metade do que foi construído. Metade do que foi construído praticamente vai só para pagar dívidas, despesas com o inventário, não vou dizer nem dívidas, despesas com o inventário. Despesas com cartório de notas, com certidões, cartório de registro de imóveis, com advogado, às vezes com o judiciário, com imposto sobre herança. O imposto sobre herança não tem como fugir disso. Veja só, para a família receber a herança dos pais, eles têm que pagar para ter aquilo que é deles por direito. Olha só. Então, o inventário não é a melhor saída, não é a solução. Que a família brasileira conhece como via de regra. Conhece como via de regra, a família brasileira, infelizmente, e é por isso que eu estou aqui, ainda aqui fazendo essa história, para informar a família brasileira de que não existe só o inventário. E o pior, né? Além do inventário, tem outras soluções que o pessoal acha que resolve, mas também não resolve. A doação não resolve, por que não resolve?
Porque a doação, ela custa o mesmo preço do inventário. Ela custa a mesma coisa do inventário. E você tem que pagar adiantado ainda. Já começa por aí. A doação você perde o controle de tudo. Você não tem mais dono, você não é mais dono de nada, ainda que você possa falar assim, não, mas eu faço doação com reserva de usufruto. Eu eduquei muito bem meus filhos. Eu tenho certeza disso, não tenho dúvida nenhuma. O problema é que você não educou terceiros, seu genro, sua nora. E aí você acha que se você precisar um dia de pedir para o seu filho devolver aquele imóvel para você fazer um negócio, talvez, ou você está precisando de vender, desfazer aquele imóvel para poder pagar uma dívida, ou sei lá, uma situação horrível de saúde, que você depende daquilo ali, você acha que vai ser fácil convencê-lo? Você pode até convencer seu filho, mas seu genro, a sua nora, talvez não. Mas vamos pensar pelo lado melhor, lado positivo do negócio. Surja um empreendimento imobiliário e querem comprar aquele imóvel. Só que naquele mesmo momento, o seu filho ou sua filha ele está no processo de divórcio. Você acha que seu genro ou sua nora vai assinar tranquilamente o divórcio com aquele imóvel? Vai autorizar o seu filho a devolver o imóvel? É difícil. Então, a doação não é a solução. Testamento também não resolve nada. Primeiro que o testamento, ele tem que, para abrir um testamento, é só via justiça. É só através do processo judicial. Através de um termo de abertura e registro de testamento. Ou seja, ele vai virar um processo de inventário. Ele pode até funcionar, mas só tem dois lugares que ele funciona de verdade. É em filmes e novelas. Não existe outro lugar. Pode parecer brincadeira novamente, né? Mas é verdade. Testamento só funciona em filmes e novelas. Testamento, para quem faz testamento, testamento é uma coisa tão arcaica, é muito antiga, que ele não funciona. Efetivamente, aqui no Brasil, ele não funciona. Sempre, 99% das vezes, o testamento vai virar processo de inventário. E aí ele vai seguir aquela fila de todo o processo de inventário que você já deve ter ouvido falar. Anos e anos e anos e anos, e vai pagar a mesma coisa do processo de inventário, com todos os impostos, todas as certidões, com advogado, ou seja, não resolveu nada. Então, o resumo dessa história toda é que existe uma solução que é planejamento patrimonial da família, como eu me identifiquei no início do vídeo. Eu sou especializado em planejamento patrimonial da família, com o sistema de holding familiar. As famílias mais abastadas do Brasil, elas já se utilizam do sistema de holding familiar ó, há pelo menos 47 anos. 47 anos, tá? Porque é o tempo que existe a nossa lei brasileira, que possibilita toda a família brasileira se utilizar desse sistema de holding familiar. Só que essa informação não é difundida, ela não era tão difundida. Eu e mais o meu time, né, que eu faço parte do time Holding Brasil, que são só especialistas espalhados pelo Brasil inteiro, que trabalham com holding familiar. Somos um time de mais de 5 mil, entre advogados, contabilistas, economistas, administradores, enfim. Somos um time completo, com mais de 5 mil profissionais que atuam diretamente com o sistema de holding familiar, espalhados pelo Brasil inteiro, uma comunidade fantástica. Ou seja, são mais de 5 mil profissionais falando sobre isso todos os dias. Você quer alguém melhor do que essas pessoas? Difícil, né? Mas, enfim, hoje nós estamos fortemente difundindo essa informação de que existe essa solução que evita o processo de inventário, evita que o terror, aquela nuvem negra, assombre qualquer família brasileira só por ter que passar pelo processo de inventário. Ela economiza, ela comparando com o inventário, ela dá uma diferença de quase 90% do que você gastaria com o inventário. Olha só a economia. É uma economia tributária e financeira. Se todo o seu patrimônio envolvido no inventário gastaria em torno de 15 a 40, vamos colocar 50 para fazer a conta mais exata, 50% perderia o seu patrimônio para o inventário, nesse sistema não perde nada, porque o patrimônio permanece na família. O patrimônio vai permanecer dentro do seio da sua família, sem perder nada. Tem um valor para ser investido para você montar esse sistema, que é muito mais em conta, mas muito mais em conta. Não chega, vamos dizer assim,
não chega a 5% do seu patrimônio total. Não chega a 5%. Se chegar é muita coisa, mas é um valor que você está investindo para o resto da vida da sua família, para as futuras gerações da sua família. Sistema de holding familiar. Evita o processo de inventário. Protege o seu patrimônio contra reveses financeiros. Você não vai precisar de vender um dos bens para poder pagar uma dívida, por exemplo, entre outros casos. Né? A economia tributária é enorme. Com isso, você pode pegar com todo aquele valor que você aufere aos meses e continuar investindo e aumentando o patrimônio da sua família. O dia que você não estiver mais aqui, os seus filhos pegam esse legado e continuam progredindo, sem perder nada. Eles só vão aumentando, como as famílias bilionárias elas fazem. A família do Roberto Marinho, por exemplo, da Rede Globo, família Marinho. Você ouviu alguma vez eles falando sobre o processo de inventário? E eles só estão crescendo, 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 só aumentando o patrimônio que o pai construiu lá atrás. A família do Abílio Diniz faleceu recentemente, no começo do ano. Você ouviu falar alguma coisa de inventário da família do Abílio Diniz? E a família Diniz, do Grupo Pão de Açúcar? Só aumentando, aumentando, aumentando. Porque o patrimônio permanece com a família. Não se paga inventário. Não se paga nada. Um centavo sequer de imposto. Com isso, eu fecho aqui hoje esse vídeo para te dizer que existe uma solução que você não precisa passar, nem você nem sua família precisa passar por um processo de inventário. E aí, a família Silva, ao final de tudo, depois de anos que resolveu o processo de inventário, vamos finalizar a história aqui, depois de anos que a família Silva, os irmãos resolveram o processo de inventário, depois de muitos anos, perderam todo o patrimônio que o pai construiu a vida inteira, vão recomeçar tudo de novo do zero. Ou seja, mas só que agora eles já sabem que existe um sistema de holding familiar. E agora eles vão procurar um profissional especializado em planejamento patrimonial da família para fazer o planejamento da família dele, o patrimônio, para que os filhos dele não sofram lá no futuro como eles estão sofrendo agora, como eles já sofreram. Então, o que você tem que fazer? Se você gostou desse vídeo, principalmente, dê um like para o tema, para que chegue a mais pessoas que se interessem por esse assunto, para saber que não existe só o processo de inventário. Essa é a regra geral. Mas para toda regra existe exceção. E a exceção é um sistema eficiente, é holding familiar, que protege o patrimônio das famílias. E com isso as famílias não empobreçam, os filhos não sejam rebaixados de classe social. Então, dê o seu like aqui pro tema, não é para mim não, tá? É pro tema, pro tema. Para ele chegar a mais famílias aí que possam interessar por esse assunto. E se você também tem alguma dúvida, tem alguma questão que você queira resolver, pode colocar aqui no descritivo. Coloca no descritivo e aproveite. Dá o like, compartilha, deixa seus comentários e me segue nas minhas redes sociais. Tá legal? Mais uma vez, Alexandre Ferraz, advogado especializado em planejamento patrimonial da família. Fiquem todos com Deus. Um abraço.